Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, por ocasião da Semana Santa, eu irei estar aqui nesse formato de vídeo, fazendo a reflexão dos evangelhos durante essa Semana Santa, né? E o evangelho de hoje é extraído do Evangelho de São João, escrito por São João, capítulo 12, versículo do 1 ao 11. É aquele evangelho bastante conhecido, onde a mulher, onde Maria, irmã de Lázaro e de Marta, unge os pés de Jesus com um frasco de perfume de nardo puro. Então aqui eu queria que você pudesse perceber duas coisas. E é aqui a origem da nossa reflexão. Veja que Marta, ou melhor, Maria, nessa ocasião do evangelho de hoje, unge os pés de Jesus com um perfume de nardo puro. E em outra ocasião, lá em Lucas, no capítulo 7 de São Lucas, versículo 37 ao 50, é aquela ocasião onde Jesus vai ao jantar na casa de um fariseu. Se eu não me engano, o nome do fariseu é Simão, né? E quando Jesus vai à casa de Simão, o fariseu, jantar, é dito lá por São Lucas, é narrado por São Lucas, que uma mulher pecadora entra no jantar e vai até os pés de Jesus, se lança aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus, beija os pés de Jesus e unge os pés de Jesus com um perfume, conhecido como alabastro, se eu não me engano, um frasco de alabastro, não sei, mais ou menos isso aí, não lembro agora. Então aquela mulher lá no início, quando ela está lá em Lucas, quando ela está ungindo os pés de Jesus, beijando os pés de Jesus, chorando aos pés de Jesus e enxugando os pés de Jesus com o cabelo, provoca no fariseu uma crítica a respeito da pessoa de Jesus. E ele diz: se este homem soubesse quem é esta mulher, sendo ela pecadora, não deixaria que lhe tocasse os pés. E isso aí leva Jesus a propor para ele uma parábola. Jesus diz: olha, se você tiver, vamos dizer que se referindo a ele, mas Jesus propôs a palavra dizendo: se um homem tiver dois devedores, um que deve 50, na nossa moeda, R$50, e outro que deve R$500, e eles dois não têm como pagar essa dívida, e o credor, aquele homem que era quem tinha direito sobre aquelas duas partes, perdoa a dívida de ambos, Aí Jesus pergunta qual dos dois iria ser mais grato àquele que havia lhe perdoado a dívida. E Simão diz: aquele que tinha a dívida maior. Então Jesus diz: tu interpretasse bem, tu julgasse perfeitamente. Então essa mulher, ela fez o que tu não fizestes. Quando eu entrei na tua casa, tu não me desse água para lavar os pés. Ela lavou com as lágrimas os meus pés. Tu não me desse o ósculo santo, o beijo santo, que os judeus tradicionalmente fazia quando recebia uma pessoa em sua casa. E ela, desde que cheguei até agora, não para de beijar os meus pés. E eu não recebi de tua parte o derramamento do óleo na minha cabeça. Tu não ungisse a minha cabeça. E essa mulher ungiu os meus pés com este perfume. Então, Jesus, olhando para aquela mulher, diz: os teus pecados estão perdoados, vá em paz. Eu queria que você pudesse compreender que essa mulher da casa do fariseu, segundo a tradição da igreja, é a mesma mulher do evangelho de hoje. É Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Naquela ocasião, o sacrifício que Maria ofereceu a Jesus foi um sacrifício penitencial. Ela ofereceu um sacrifício em expiação dos seus pecados. Veja que eu estou aqui fazendo uma alusão.
Ou seja, na primeira ocasião, ela sofreu aquilo que a igreja nos convida a realizar em nós, um ato de contrição perfeito, ou seja, um arrependimento perfeito dos nossos pecados e o ato de oferecer a Deus um sacrifício penitencial para adquirirmos o perdão dos nossos pecados. E qual é o sacrifício penitencial? Um coração contrito, como diz Davi no Salmo 51 ou Salmo 50, dependendo da sua tradução bíblica, um coração contrito, um espírito abatido, não abatido no sentido de que deprimido, mas um espírito abatido, ou seja, prostrado em contrição e penitência, e pede perdão dos pecados. Então, naquela ocasião, ela oferece um sacrifício penitencial para o perdão dos pecados, ou seja, ela confessa sem abrir a boca, com aqueles gestos, que ela é pecadora. E ali, Jesus olhando para ela, vendo a sua contrição, vendo o seu arrependimento, Jesus a perdoa. No evangelho de hoje, Maria, ela faz já um sacrifício, não de penitência, mas um sacrifício de ação de graças. Veja que ela entra, versículo 1 do evangelho de hoje, o evangelho de São João, no capítulo 12, do versículo 1 ao 11, versículo 1 até o versículo 3 diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfumes de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então aqui Maria já oferece um sacrifício de louvor, um sacrifício de ação de graças. Aqui ela já reconhece Jesus, não como aquele que vai perdoar os seus pecados, mas como aquele que merece ser adorado, merece ser louvado, merece ser honrado por tudo que ele já havia feito em sua vida. E nós podemos compreender que na ocasião aqui, do versículo 4 ao versículo 6, aparece Judas, Judas Iscariotes, para dizer que deveria ser vendido aquele perfume para dar aos pobres. E no versículo 6 diz assim: Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava. Então aquela crítica de Judas não foi porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. Então, na nossa vida, seja no nosso sacrifício penitencial, ou seja para irmos nos confessar, vai haver alguém que vai dizer assim: para que isso? Para que se confessar com homens? Para que se confessar com pecadores como nós somos? Isso não existe, isso é fora de cogitação. A gente se confessa com Jesus, com Deus mesmo, com Jesus mesmo, confessa diretamente com Jesus e coisa e tal. Ou seja, vai aparecer sempre o Judas Iscariotes para impedir o nosso sacrifício penitencial. E também vai aparecer sempre alguém para impedir também o nosso sacrifício de louvor. Alguém pode dizer: para que ir à missa? Para que estar indo à missa todo domingo? Isso é exagero, isso é coisa de gente de beato, isso aí não existe. A missa não tem nada a ver com aquilo que... Ou seja, vão sempre colocar empecilhos na sua vida espiritual. Então, a partir do versículo 7, Jesus, porém, disse: Jesus se importa com o teu sacrifício penitencial e com o teu sacrifício de louvor. Veja o que Jesus disse. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Ou seja, profeticamente ela já estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento, depois de sua morte. Pobres sempre o tereis convosco,
enquanto a mim nem sempre me tereis. Aí no finalzinho, muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então eles ouviram dizer que Lázaro tinha ressuscitado e queriam ir ver se de fato Lázaro havia ressuscitado de verdade, se Jesus havia ressuscitado Lázaro de verdade. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Então veja que aqui, meus amados irmãos, se levantou alguém de dentro da igreja, o próprio Judas, um dos apóstolos, para ir contra a ação de graças que aquela mulher havia dado, aquele culto, podemos assim dizer, de ação de graças que aquela mulher havia dado. E também apareceu de fora, os fariseus, os fariseus, aqueles sumos sacerdotes hipócritas da religião judaica que queria não somente impedir que Jesus fosse glorificado, mas também destruir as obras que Jesus havia realizado como sinal de sua ação gloriosa no mundo, sendo ele o próprio Deus. Então, o que a igreja nos propõe nessa segunda-feira é que nós possamos fazer os nossos 2 sacrifícios. O sacrifício penitencial, fazendo a nossa confissão a quem for possível fazer, e não somente isso, também fazer o nosso sacrifício de ação de graças. Se alguém no seu estado for possível participar da Santa Missa no domingo de Páscoa, assim fazer e assim poder oferecer a Jesus o sacrifício de ação de graça. Somos todos nós sacerdotes, profetas e reis. Participando ativamente da missa, nós também oferecemos a Jesus, junto com o sacerdote, o sacrifício eucarístico. E aqui eu não estou dizendo que nós, com o nosso sacerdócio régio, somos ministros extraordinários, ou melhor, somos ministros ordinários. Eu estou dizendo que nós participamos. Quando eu digo participamos ativamente, sabemos o que é oferecido e participamos desse sacrifício, não somente ouvindo as sagradas leituras na liturgia da palavra, como também estando em estado de graça, comungando do Santíssimo Sacramento do altar naquela ocasião. Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até amanhã, se Deus quiser.